Rádio Jornal apresenta Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado na bala dentro do próprio veículo no bairro do Pina. Violência em Jaboatão dos Guararapes com 3 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 8 de março de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos. 6 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Homem morre após subir em ônibus para pegar um bigu. O corpo da vítima ficou pendurado na janela do coletivo. Mais detalhes com o repórter Adúlcio Lucena. O acidente aconteceu na rua Jornalista Costa Porto, no bairro do Ibura, no Recife. A vítima foi Danilo Luciano Nunes, de 29 anos de idade. Testemunhas contaram à polícia que o jovem tinha tentado subir na parte de cima do ônibus pela janela traseira para pegar um bigu, mas perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no poste que estava ao lado do coletivo, que fazia a linha Jardim Monte Verde e Tancredo Neves. Com a pancada, o jovem morreu na hora e o corpo ficou pendurado na janela do ônibus. Eduardo, que é irmão da vítima, disse que Danilo já tinha o costume de mossegar nos coletivos. Não sabia para onde ele estava indo e ele já tinha feito isso antes, só que eu não sei o que aconteceu. Me disseram que ele estava pegando o bigu, ele pegou e foi entrar dentro do ônibus e aí ele estava vindo e bateu, não conseguiu entrar totalmente. Bateu totalmente com a cabeça e disseram que morreu instantaneamente, ali naquele momento. A gente não esperava que acontecesse assim, a gente recebeu a notícia, a gente estava em casa, é uma tragédia que ninguém esperava, né? Heloísa é ex-namorada da vítima e contou que o rapaz tinha saído de casa no dia anterior. Ele saiu ontem, ele passou a noite toda na rua, aí ele estava voltando para casa agora. Ele mora no R2, ali na avenida do R2. Ele estava tentando descer do ônibus e quando ele foi descer, bateu no poste. Ele tentou descer antes, aí quando ele foi descer, o poste bateu na cabeça dele e ele morreu na hora. Ellison é representante da Associação dos Rodoviários e disse que foi tentar conversar com o motorista do ônibus, mas ele estava em estado de choque. O motorista ainda está em estado de choque e a informação que eu obtive da parte da gerência operacional é que o motorista está aguardando apenas o IC, o IML chegar e fazer as devidas ouvidas. Ele está muito abalado, não está com condições de dar entrevista. Vai haver um momento oportuno para ele dar entrevista, tá certo? Mesmo assim também é aquela questão. É um caso muito atípico do que vem acontecendo com a população e os estudantes, aqui vai a orientação. Os motoristas aqui, principalmente essa área daqui de Ibura, eles não impedem que os estudantes eles utilizem esse tipo de sistema. Até as portas, quando são abertas, eles nem sequer evitam ou botam eles para baixo. Mas, às vezes, o conselho que a gente dá é que esses estudantes não pratiquem esse tipo de entrada indevida. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. A polícia vai investigar as verdadeiras causas do acidente. Após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas, 2 ônibus foram alvos dos marginais. O coletivo da Borborema fazia P15 Boa Viagem. Ele foi assaltado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no Pina. Um só suspeito armado roubou dinheiro da renda do veículo. E na rua Irajá, esquina com a rua José Bonifácio, do bairro da Torre, o alvo foi um coletivo que fazia a linha P15 Afogados. Um só suspeito também, armado, roubou os pertences dos passageiros. O Anderson José Antônio Soares, este rapaz foi assassinado a bala em frente à casa dele na rua Maria Júlia dos Santos Cunha, na comunidade Belém, em Paudalho. Crime praticado por um só elemento desconhecido. De acordo com as informações, ele estaria em liberdade condicional. O corpo do rapaz foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Paulo Davidson da Silva, de 23 anos de idade, foi assassinado com a facada no peito esquerdo, bem em cima do coração, na Praça do Livramento, conhecida como Praça do Jacaré, em Vitória de Santo Antão. Um só elemento cometeu o crime e a vítima chegou a ser levada para um hospital João Muniro, de onde o corpo foi removido para o IML.
Givanildo Antônio da Silva, de 41 anos de idade, o ex-presidiário por homicídio, foi assassinado a bala na Rua da Reciclagem, no centro de Tamandaré. Elementos desconhecidos cometeram o crime. O local estava havendo um protesto lá por conta de um roubo de uma motocicleta. Nesse momento, esse protesto aí, o rapaz acabou sendo assassinado, o Givanildo Antônio da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina em Palmares. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi atropelado e morto na BR-101 Sul, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, por um veículo também não identificado, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um carro Gol pertencente à Prefeitura de Canabi, no interior do estado, desgovernado, capotou na BR-232, altura do quilômetro 14, no centro de Limoeiro. O condutor do veículo, Erivaldo Lira da Silva, ficou ferido. Já a passageira, identificada como Margarida, acabou morrendo no local. Falsa médica é presa pela polícia. A mulher se passava por ginecologista e atendia na região metropolitana do Recife e até no interior do estado. Adolfo Lucena. As investigações apontaram que a mulher de 24 anos de idade utilizava o registro de uma médica verdadeira. De acordo com informações repassadas pela polícia, a suspeita era investigada desde outubro do ano passado, quando aplicou um golpe de R$4.000 em uma senhora que precisava passar por uma cirurgia. Segundo o delegado Mário Melo, a suspeita atuava em clínicas do Recife, região metropolitana e também no interior do estado. Nos deparamos com essa situação, né? Exercer ilegalmente a função de médica ginecologista, fazer atendimento em clínicas populares dos bairros daqui de Recife, uma das clínicas populares no bairro de Prazeres, em Jaboatão, hospitais em Gravatá, Caruaru, Arco Verde, e isso vai ser apurado. O uso se dava porque a médica verdadeira, partes do nome dela eram iguais aos nomes da falsária. Então ela pegava partes desse nome, se identificava como ginecologista Clara Silva e usava o CRM dessa médica verdadeira. Nós fomos procurados por uma vítima em outubro do ano passado na delegacia de Água Fria. Ela fez o contrato de um atendimento ginecológico em uma clínica popular do bairro de Beberibe, e nesse atendimento ginecológico ela foi atendida por essa falsa médica. Essa falsa médica, no diagnóstico, né, no exame, disse que essa senhora precisava de um procedimento cirúrgico, e como ela trabalhava no hospital em Paulista, né, ela acordou, né, ela fechou os honorários em R$4.000. A vítima fez o pagamento e na data marcada a vítima percebeu que tinha caído num golpe. Ainda de acordo com as investigações, existem indícios que a falsa ginecologista prescrevia medicamentos e tinha feito até mesmo um parto, sem qualquer conhecimento na área. Tivemos informação, né, que ela foi flagrada fazendo atendimento médico numa UTI neonatal de um hospital na cidade de Parintins, no Amazonas. Ela foi identificada fazendo atendimento numa UTI neonatal. Esse fato foi descoberto por uma vereadora que tem um programa de rádio e teve bastante repercussão, né? Além disso, nós temos fotografias também, ela com um recém-nascido, então há a possibilidade dela ter feito o parto dessa criança. Ainda segundo a polícia, a mesma suspeita já tinha sido presa em 2019, mas por outro tipo de golpe. A mulher atuava em um esquema conhecido por golpe do Abadá. Ela foi presa aplicando um golpe em pessoas que vendiam ingresso. Então, ele tinha ingresso para vender, ela entrava em contato por telefone, fazia um tag falso, mandava o motoqueiro pegar o ingresso da vítima, o motoqueiro pegava e ali sumia, a vítima ficava no prejuízo. Então, na época foi noticiado como golpe do Abadá, né? Ela está respondendo em relação a esse golpe ao processo criminal, tem mais 5 processos criminais também, e mais esse do exercício legal da medicina. Agora ela está presa, né? Os processos criminais vão andar, porque alguns estavam congelados, porque ela estava foragida, né? O judiciário não conseguiu encontrá-la. Nós vamos ver a possibilidade de ratificar, né, outras cautelares nesses processos, e agora ela vai, até o judiciário entender, ela vai ficar presa para responder todas essas infrações, né, infrações penais. Adolfo Lucena para o Bandeira 2. Rapaz assassinado a bala dentro do próprio veículo no bairro do Pina.
Violência em Jaboatão dos Guararapes com 3 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Agradecendo rapidamente os amigos ligados com a gente aqui no jornal. O advogado previdencialista doutor Paulo Perazzo está ouvindo a gente na comunidade aritana, na Ibiribeira. Gilvan Lima Gesso, Gibson, também Nino Rato, Felipe Roberval, Adriano e Jorge Corredor. No bode do Pina estão lá Manuel Dona Nuna das Dores do Muguzá, Toninho Barbeiro, meio metro de língua, e a mulher dele, Dona Maru. O sargento Damaso e a esposa Joaninha estão em Itaquitinga. No edifício Pasteur, na Cordilheira Boa Vista, Marília e Marrom das Meninas. Herói fiscal de ônibus da empresa Globo. O cabo PM Jurandeiro do 19º Batalhão, lotado na contra-resposta do Ibura. E também os médicos ortopedistas, doutores Daniel e Francisco Limeira, na UPA de Nova Descoberta. O Maqueiro Arroz está lá no Hospital Getúlio Vargas. O Carlos Calung e a esposa Leia estão em Afogados. Davi e Fátima estão no conjunto Praia do Janga. Lula do Bar, no Malto do Eucalipto. O comissário Roberto Jorge e o pessoal do Bar do Silva, no Jardim São Paulo. O motorista de aplicativo José Wilson está no Jardim Paulista, no condomínio Vila Real. No bairro da Mangueira, Dona Zefinha Pastel do Pastel é a rainha do pastel, e o filho Maguinho e o neto Gabriel. Na Praia do Janga, Manuel do Coco está sintonizado com a gente. Calango e toda a turma lá em Araçoiaba são amigos de Dinho. Perto do terminal de ônibus em Passarinho, Olinda, Henrique e os pais dele, seu Carlos Alberto e Dona Francisca, conhecida como França. Os vigilantes do Bradesco de Casa Amarela ligados com a gente, Mota Pitbull, Jonathan Minha, Leandro Pipico, Rodolfo, que é o conhecido seu Jorge, e também Júnior Nanha. No Porto da Madeira, Walter Caicai, a esposa Jaciara, o filho Caio, Dona Ditosa e o agente da CTTU, Adeilson, e a esposa Rose e o filho Adria. No outro de 2 irmãos, sargentos Rocha, Pereirão e também Cândido de Rio Doce. No Janga, bem na hora, estão lá Ginquere do Brinquedo Inflável, e também Vicente do Bar do Caranguejo, é o nosso bar. Tufão do Caranguejo está no mercado público de Casa Amarela. O bacharel e empresário Joia e o pai dele, seu Sula da Barraca, estão lá no terminal de ônibus da linha do Tiro. Na rua São Francisco, em Peixinhos, Olinda, Dona Lenira e as filhas Alcidenir e Alcidelina. E a turma do grupo Tesourão do Janga, cujo presidente é o Lula de Santo Amaro, Tonico do Bolo de Rolo, Marquinhos, doutor Fernando, Maia e o comissário Paulo, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Um crime bárbaro. Triplo assassinato registrado na cidade de Petrolina. Entre as vítimas, minha gente, estão mãe e filha de apenas 1 ano de idade. A reportagem com Adolfo Lucena. As vítimas foram uma mulher de 19 anos, a filha dela, uma bebê de apenas 1 ano de idade, e uma amiga das vítimas, uma mulher trans de 23 anos. O crime aconteceu no residencial Nova Vida 1, no bairro João de Deus, em Petrolina, sertão do estado. De acordo com as investigações, homens armados invadiram a residência onde as vítimas estavam e atiraram várias vezes. Mãe e filha morreram dentro da casa e a amiga da família foi morta em frente à residência. O conselheiro tutelar Evaldo Francisco, que está acompanhando o caso, lamentou a tragédia. Lamentavelmente, a gente recebeu essa notícia hoje desse assassinato, dessas 3 pessoas jovens, dessa criança que veio a cometer esse assassinato aqui no bairro Nova Vida 1. Então, isso é muito triste e a gente espera que a polícia investigue esse caso, procure realmente os culpados, porque isso foi um crime muito bárbaro, uma criança envolvida, uma criança. Wanda Bonfim, amiga das vítimas, disse que a mãe amamentava a filha no momento do crime. Isso foi por volta de 1 da manhã. Eu estava deslocando da cidade de Belém para cá, que eu estava viajando. Segundo, quando eu cheguei aqui, ela estava na casa de uma colega, estavam bebendo lá, né? Aí chegaram esses 2, uns 4 caras no carro branco, e ela estava dentro de casa, sentado no quarto, dando de mamar a criança, e ele já foi entrando, e daí ele já foi disparando, os tiros nela e na criança.
A motivação e a autoria do crime são desconhecidas da polícia. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local, dando início às investigações. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado em estado adiantado de decomposição em terras do sítio Junco, zona rural de Caudalho. A causa-mortes é também ignorada. O caso será investigado pelos policiais da 47ª Delegacia de Polícia. Pelo menos 13 pessoas foram presas por crime ambiental e equipamentos avaliados em cerca de 4 milhões foram apreendidos ontem pela manhã no engenho Coqueiro, em Tijucupapo, Goiânia, onde estava havendo extração de areia de forma irregular. O caso foi parar na delegacia local. Marcos Nascimento José de Lima foi agredido a bala no atentado que aconteceu na Rua das Flores, no prédio do Guabiraba, zona norte do Recife. Marcos Nascimento José de Lima foi atingido na cabeça, levado para um hospital, unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o HR. Esdras Messias Santos, de 23 anos de idade, foi baleado na PE-42, pertinho do Senai, em Pojuca, por elementos desconhecidos e foi socorrido no hospital do Eder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Franklin Wesley de Souza Silva foi agredido a garrafadas e pedradas no sítio Caldeirão, zona rural de Jatobá, pelo elemento Matias Cruz da Silva, que conseguiu fugir, e a vítima foi levada para o hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agora os aniversariantes de hoje, Gildete volta completando 54 anos e a netinha dela também, Eloá, 3 aninhos. Ela, a esposa e a menina neta de Mota. Mota que é motorista de ônibus. Haverá um almoço na casa das cunhadas Gildete, Dora e Joanita, que ficam em 2 Unidos. Vera Lúcia, esposa de Ailton do Mercado Jardim Paulista Baixo, também está aniversariando. Pedro está completando 17 anos, mora na Rua Frei Casimiro, em Santa Amaro. É filho de Rafaela e Henrique e é amiga de Bibia. Evaneide Eva também está aniversariando. Ela é irmão do vigilante Elias, o conhecido Múcio Jogador, é embaixador dos vigilantes. Ele mora no Maranguapium Paulista. Dona Rosa, ela é avó de José Edson e Josiane, que é Dona Dora. Ela é filha de Neide, esposa, ela é mãe inclusive de Neide, que é esposa de Eduardo Cadeirante. Bruna está completando 16 anos, Bruna mora no Poço da Panela e é filha do nosso amigo Bruno Cascato e Fernanda Delange. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando o Tenente Luiz Fernandes de Andrade, os sargentos Geraldo Soares de Freitas e Marcos José de França Leite, as pensionistas Adelina Pereira Maria Alves e Maria Helena Santos Barros, e a funcionária Josefa Alves de Oliveira. Franklin Wesley da Silva Souza foi agredido a pedradas, já falamos, a pedradas também garrafadas, e permanece internado no hospital local. Sebastião Gomes da Silva, este foi agredido com golpes de machadinha na Rua 4, na Vila Nova, em Petrolina, pelo próprio primo Damião Veneraldo Rodrigues da Silva, que está foragido. A vítima foi levada para uma unidade de trauma do local. Eliane Maria da Silva, de 37 anos, foi agredida a facadas no engenho Tapera, em Nossa Senhora do Aipojuca, por Vitor Manuel da Silva Alves, de 22 anos de idade, que foi preso em flagrante. Aliás, por pouco ele não foi linchado por populares. Foi levado para a delegacia local, onde foi autuado em flagrante. A dona Eliane foi levada para a UPA de Ipojuca e depois removida para o Doader Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.
no sítio Capim de Planta, em Pesqueira. Um traficante, ao ver a aproximação da polícia, fugiu, deixando para trás uma sacola que continha bastante droga, maconha e uma balança de precisão. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia local. Um adolescente de 17 anos foi apreendido quando estava traficando drogas na localidade Campo dos Índios, município de Águas Belas, no agreste do estado. Com o menor infrator, a polícia militar encontrou celular, dinheiro, maconha, cocaína e balança de precisão. Ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado. No bairro Petrópolis, em Garanhuns, no agreste do estado, um usuário de drogas foi preso com R$25 e 10 pedras de crack. Kevson Ainael, de 19 anos, foi encaminhado à delegacia de Plantão, onde foi autuado em flagrante por posse de entorpecente. Um detento no regime semiaberto, mas que não usava tornozeleira, foi assaltado ao sair de casa no bairro Manuel Shelby, em Garanhuns. Nadson Danilo, 25 anos, foi atacado por 2 homens na moto que roubaram o celular dele. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a bala dentro do próprio veículo no bairro do Pina. Carlos Wilson da Silva Nascimento, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 5 horas da tarde na rua Barão de Santo Ângelo, bem pertinho do 19º Batalhão da Polícia Militar no bairro do Pina. 3 homens em um carro Ford Ka branco meteram bala no rapaz, que foi socorrido no Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos. E esse crime se deu quando a vítima dirigia o carro dela, um Prisma. Segundo informações, ele era um cara temido, era um cara que teria envolvimento com homicídios também, tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e atenção! Violência em Jaboatão dos Guararapes, com 3 pessoas assassinadas. O primeiro crime aconteceu ontem por volta das 3h20 da tarde. A vítima, Ailton Pinto Barbosa, de 26 anos de idade, foi assassinado a bala na Avenida Barreto de Menezes, em frente a uma farmácia popular, no bairro de Prazeres. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A outra vítima, Leonardo Alves de Albuquerque, 21 anos de idade, morava na Rua das Flores, em Mussotado, em Prazeres. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu por volta das 6 horas da noite de ontem, na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Bom Conselho, lá em Sotabe também. Crime de autoria e motivos desconhecidos. E o terceiro homem assassinado foi o entregador de gás, Eliaquim Luiz de França, que tinha 28 anos. Ele morava na Rua 14, no bairro do Curado 4, lá em Jaboatão, e foi assassinado a tiros. Ele foi baleado na Rua Leonardo da Vinci, lá no Curado 2, por elemento desconhecido. Foi levado para a UPA do Curado, removido para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele tinha uma ficha criminal por homicídio e também seria usuário de drogas. Os corpos de Ailton Pinto Barbosa e Leonardo Alves de Albuquerque e Eliaquim Luiz de França foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.